Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 13. Mateus, capítulo 13, verso 34. Glória a Deus! Livro de Mateus, capítulo 13, verso 34. Todos encontraram, amém? Vamos aguardar um minutinho. Mateus 13, 34. Nos diz assim: tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhe falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas, desde a criação do mundo. Te convido a fechar os teus olhos e curvar tua cabeça por um minuto. Senhor, meu Deus, Pai, muito obrigado, Jesus, pela palavra, pela vida de cada irmão e irmã que está presente conosco. Abençoa, Senhor, a vida de cada um. Espírito Santo de Deus, convidamos o Senhor, ministra aos nossos corações, nos ensina nesta noite, Senhor, para que venhamos viver a Tua palavra. Nos fortalece onde estamos fracos, nos levanta onde caímos, nos dá direção onde estamos desnorteados. Senhor, estamos aqui para aprender de Ti, Senhor. Fala conosco nesta manhã, nesta noite, nesta tarde, Senhor, para aqueles que estão pela plataforma. Pai, em nome do Senhor Jesus, através do Teu bom Espírito Santo, de maneira clara, simples, de maneira que venhamos compreender, Senhor, a Tua palavra e guardar na tábua do coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tome seu assento, desocupe suas mãos, tenha liberdade para adorar o Senhor. Mateus 13, verso 31, a parábola do grão de mostarda, diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. No verso de número 35, o Senhor, Ele traz uma afirmação para a gente, que por parábolas seria publicado aquilo que começou desde o início, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei a boca em parábola. Aleluia. Publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Publicarei coisas. O que é oculto? Ainda não tinha sido aquilo que desde a fundação estava guardado para ser revelado em Cristo, anunciado por um profeta, que através de parábolas as pessoas poderiam entender as coisas que foram feitas pelo nosso Deus. O porquê ser reveladas em parábolas? Porque você, assim como eu, cada um tem um entendimento. E uma parábola, dependendo do que você está vivendo, ela vai revelar muitas coisas. Assim como uma planta,
ela cresce e dá muitos ramos. Assim é uma palavra que dá muitos pensamentos, mas uma só direção, um só tronco, uma só raiz. Porém, dará muitos frutos. É isso que a parábola ela traz para a gente. Você nunca ouviu uma palavra mais de uma vez naquela mesma parábola e disse: Deus, por que eu não vi isso? Nossa, eu li tantas vezes, por que eu não entendi dessa maneira? Porque ela está se ramificando e ela está dando crescimento. Então haverá muitas novidades vindo dali. Então em Cristo o conhecimento ele se renova e ele se revela. E nós temos que estar atentos quando vamos ler e quando estamos ouvindo, para que a gente possa absorver. Mateus 13, no capítulo 13, no verso 1, nós lemos a parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Verso 3. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Aqui no verso 3 diz: Jesus falou muitas coisas. E na parábola do semeador, então já começa, ele falou muitas coisas na parábola do... Só que quando você fala parábola do semeador, muitos tomam como se tivesse um assunto. Não se trata de um assunto. Se trata de vários ensinamentos dentro daquilo que Cristo narrou. Então, para os irmãos compreender melhor, que nós vamos ser levados ao entendimento aqui, à frente. Verso 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram, né? E outra parte caiu em pedregais, aonde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-as e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma a 100, outra a 70, e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E, acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem, se dará, aquele que terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu... Aleluia! Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Verso 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu... Aleluia! Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria,
mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Olha que interessante. Chegada a angústia e a perseguição por causa da, logo a palavra traz angústia. A palavra traz. Eu vou parafrasear em cima dos versos aqui. Quem já se sentiu angustiado? Quem já falou assim, eu sou perseguido? Se alegra. Devemos entender algumas coisas. Irmãos, preste atenção. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Jesus ele fala aqui, quando ele diz os cuidados deste mundo, é quando o Senhor não está em primeiro lugar. É a passagem do mancebo rico. Te falta uma coisa. Deixar para trás não significa que você não pode ter nada, não pode ser alguém, não pode realizar sonhos. Mas é quem está em primeiro lugar na sua vida. Qual é o principal projeto? É tua casa? É a riqueza? Ou é o reino? As coisas do mundo te afastam da presença de Deus, porque te distancia do Senhor. Porque quando nós nos apegamos nas coisas materiais, nos bens físicos, nós vamos nos esfriando, já não queremos ir para a igreja, já não queremos mais ouvir a palavra, não buscamos entendimento. Então, isso vai gerar uma frieza muito grande. E quando a gente está com frio, o que a gente faz? Vai para debaixo da coberta, né? E deita e dorme. Aí nós vemos o Senhor dizendo em Apocalipse para a gente acordar, sair do sono. Desperta tu. Aleluia. E a palavra fica infrutífera. Verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, e outro 60, e outro 30. Palavra do joio e do trigo, parábola. Verso 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando nós vemos aqui no verso 22, que os cuidados do mundo deixam a palavra infrutífera, ela não dará os frutos que é necessário. Quando olhamos agora no verso 25, o homem dormindo, vem o maligno. Quando ele está despercebido, quando ele dorme, o maligno plantar. Calma que nós vamos chegar lá, vocês precisam entender. Porque o capítulo 3 só está falando de semear, plantar e colher. É o capítulo 3 inteirinho falando a mesma coisa. Só que todo mundo separando as coisas, Jesus disse uma coisa só. O homem dorme. A palavra fica infrutífera. Em outras palavras, nós paramos de fazer as coisas para Deus. Nós paramos de evangelizar, paramos de falar de Jesus. Amanhã eu falo, deixa para lá. Hoje não dá, estou cansado. Mas a terra está aí. A gente diz, minha família não muda, não vou mais falar de Jesus. Aquele amigo não tem mais jeito, não tem por que eu falar mais de Jesus para ele. A gente começa a abrir mão das coisas. Aí um certo dia a gente mesmo diz, vou no culto não. Aleluia.
Mas no verso 25 diz: mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Para os irmãos entender, tem aquelas pessoas que concordam com os nossos erros, sim ou não? Sim. Você diz: ah, não estou querendo ir para a igreja não. Aí você tem aquele que fala assim: vai não. Fica aí, fica em casa. Você vai todo dia, você vai direto. Para quê? Precisa não. Quero fazer uma comparação. O alcoólatra e o crente. O alcoólatra mesmo, todo dia ele tem que ir para onde? Por que ele tem que ir para o bar? Como? Ele é dependente daquilo. Ele está viciado. O refúgio dele é a garrafa que está na prateleira. Por que eu citei o bar? Alguém pode dizer: mas o cara pode beber em casa. Mas quando há o vício, a garrafa em casa nunca está cheia, mas no bar sempre tem um golezinho, sempre tem um amigo. O amigo diz assim: eu não vou te dar uma caixa de leite, mas quer tomar uma? O teu filho, se você disser para ele: alguém pode me dar uma caixa de leite? Não, a caixa de leite está 5, mas a dose é R$1, que é uma dose. Aí o cara esquece do filho e fala: ah, dá uma dose aí. Não é assim? Aquele trem desce queimando, rasgando tudo, fogo puro, vai na garganta dele. E ele se alegra. Não passa-se muito tempo, mais uma vez ele precisa voltar para o ambiente que ele mais gosta. Já viu o bêbado apanhando? Geralmente eles apanham onde? Não, aonde? Onde é o lugar que eles mais apanham? Por que no lugar que alimenta bate nele? Porque ele começa a dar trabalho no bar. E dentro do bar, o mesmo que dá a dose, dá o tapa. Mas ele gosta do bar porque no bar tem um alimento. Não é assim? O inimigo ele semeia e as pessoas não estão atentas. E na casa de Deus, a gente apanha? Deus corrige os que amam e açoita os que têm por filho. Aqui tu entra chorando, apanha e sai sorrindo. Aqui tu entra com um problema quebrado, destruído e sai restaurado. A diferença do boteco e da igreja, eu vou fazer outra comparação. No boteco apanha, no hospital eles dão uma bezetacil, mete o dedo na ferida, quebra a perna, vai pôr no lugar, não quer saber se você vai gritar ou não, coloca um paninho na tua boca, um olha, te segura, fala calma, o outro puxa e você dá um grito. Quando a gente está ciente das coisas, o maligno, ele não semeia. Aí que nós devemos entender, e o conjunto dessas parábolas vai explicar para vocês e para mim, o que o Senhor quer dizer para nós nesta noite. Que às vezes nós vigiamos em: eu não vou adulterar, não vou olhar para outra mulher, não vou desejar, não vou roubar, tem um dinheiro ali, é tentação do... não vou pegar, o cara me xinga, não vou responder, mas não está atento quando o inimigo vem e começa a colocar aquilo que chama amigo do teu lado. E tem muita gente, irmãos, que tem medo de falar que tem os filhos do diabo aí. Tem as filhas do diabo, os filhos do diabo. Tem. Até os capetinhas tem também. Não pode falar assim, pastor. Não, quando o pai fala, vai lá, dá um tapa na orelha do filho lá do pastor. Ele é o quê? Um anjinho? Queima o espírito ruim que está nele, Jesus. O pai ensina, ele vai se tornar o quê?
a mesma coisa que o pai é. As pessoas entram aqui com mau costume, com vícios. Por que muda? Porque o exemplo é outro. A conduta é outra. A maneira de falar é outra. O irmão entra falando na gíria e sai daqui dizendo: a paz do Senhor Jesus, irmão. O que mudou? Aqui ninguém fala na gíria, aqui a gente fala a língua do céu. Há uma diferença muito grande. A convivência molda você. Nós não podemos ter os padrões do mundo. Nós temos que estar atentos quais são os padrões daqueles que servem a Deus. E vamos mudando gradativamente, porque agora estamos atentos. E essa mudança, ela é consciente e inconsciente. Porque a gente entra consciente que está vindo para a igreja, inconscientemente a gente vai sendo transformado, porque o ambiente, a ética do lugar, a maneira, o comportamento. Vai para uma igreja que todo mundo pula, brinca. Daqui uns dias, você chega no culto, parece que está no forró. Um dia eu estou na parte de casa, e eu estou lá trabalhando, tá tocando forrozão, eu gostava muito de forró. Daqui a pouco eu estava olhando lá e falando: nossa, mas esse povo... Aí eu fiquei olhando pro meu pé e o pé batendo. Falei: queima ele, Jesus. Falei: te converte, rapaz. A carne tem vida. Paulo disse que o espírito milita contra a carne, e a carne milita contra o espírito. A carne pende para o pecado, pende para os desejos. A nossa consciência vem nos alertar que há um perigo. Que perigo? Quando o amigo chega e fala: não, rapaz, que é pecado não. Miriam dançou, vamos. Ele usa a... Miriam dançou, daqui a pouco ele está lá, ó, todo alegre. Aí você chega, o outro diz assim para você, assim: rapaz, agora você é crente, você não bebe mais, né? Não bebo não. Um golinho não faz mal não. Jesus transformou água no vinho. Jesus fez o vinho, bebe um vinhozinho. Aí ele pensa bem e fala: é verdade, né? Vou tomar só um golinho. Só um golinho assim, ó. Toma um golinho de ar quente para você ver aquilo que está bem gelado. A primeira coisa que a mente faz é isso, ó. Golinho vem um copo. O copo vem agarrar. Aí você chega em casa e fala: não, vamos fazer. Não é assim? Aí você lê Apocalipse, os beberrão, os alcoólatras não herdaram o reino do céu. Mas um amigo disse: tem nada a ver. Quem já comeu batatinha curtida? É gostoso, não é? É picles, né? Picles curtido. Pepininho curtido. Quando você olha aquele potão assim, todo colorido, é bonito ou não é bonito de ver? Ah, irmãos, que negócio é gostoso. Dá uma queimação do estômago, não é bom. Perdeu a forma? Ele naturalmente não consegue se manter. Não é? Naturalmente, poucos dias depois de colhido, o que acontece? Vai naturalmente apodrecerá. Mas se misturar, não importa o legume, mas colocar o produto certo, vai com... É isso que a parábola está dizendo. Que quem está acordado vê quando o inimigo vem semear. Quem está atento está comparando. A Bíblia diz que até eu poderia, mas a Bíblia diz que também vai me condenar, então não vou nem tocar. Um amigo diz: vai por aqui. Eu falo: não, vou continuar no caminho que dá certo. Aleluia. Mas quando estamos desatentos,
nós procuramos o caminho mais fácil. Existem caminhos mais práticos. Tudo deu errado, vou tacar o pé no balde. Não é assim? E nós devemos olhar para a palavra. Verso 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Tem servo que fala com o Senhor e louva o Senhor. Tem servo que leva para o Senhor, a resposta vem do Senhor. Tem servo dizendo: deixa eu arrancar. Jesus está dizendo: aguenta um tempo. Jesus está dizendo aqui que há intimidade. Preste atenção, você entra numa empresa, a empresa é grande. Os primeiros dias de trabalho, como que a gente fica? Até o faxineiro manda no você. Você não sabe quem ele é. Não é? O camarada ele pode ser qualquer coisa, mas os primeiros dias ele é muito humilde. Ele depende de todo mundo. E quando ele descobre que dentro da empresa tem aquele que está ali há muito tempo trabalhando e tal, ele chega e fala assim: não, pode deixar que eu vou mostrar o caminho para você. O funcionário que está ali, que é fiel, ele tem algo, intimidade com o encarregado. Se for uma empresa média, tem intimidade com o patrão. E o próprio funcionário, ao ver que você é bom e alguém vem e apronta com você, ele chega no patrão e ele te defende. Ele diz: olha, não foi ele. E o patrão ouve ele, sim ou não? Um funcionário pode livrar o outro de ser mandado embora. Deu para entender? Que às vezes um crente orando fala: Senhor, tem misericórdia, porque o irmão foi atacado, aquele irmão está sendo caluniado, o pau quebrando nas tuas costas, o outro orando dizendo: Senhor, ele não tem nada a ver com isso, ajuda ele. Por quê? A intimidade. O patrão, quando ele olha para o funcionário e ele está no meio da confusão, e vem outro de fora, e vai ali ajudar ele, o patrão dá ouvido, e vai querer ouvir o funcionário. Isso é chamado ato de misericórdia. Por isso que Jesus ensinou a gente não tacar pedra. Irmãos, nós devemos estar atentos quanto à palavra de Deus. Diz mais. Verso 29. Porém, ele lhes diz: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Verso 30. Direi aos ceifeiros. Verso 30. Direi aos... O próprio Senhor dirá aos anjos. Às vezes nós andamos pela verdade, parece que tudo pesa na gente. Parece que é quase impossível dar certo. Parece que quem faz tudo errado se dá bem na vida. E eu te aconselho, preste atenção nos teus pensamentos, porque diz a palavra que o final do ímpio é o lago de fogo. Quer ver a vida dar certo por caminho curto? Tem uma piscina chamada é borbulhante ela. O fogo não acaba.
E a pessoa está ali sendo queimada e também não morre. Você quer ter uma expectativa do que é? Pega uma gotinha de gordura quente e põe na tua pele. Quem já queimou a mão com gordura aí? Gente, tudo ruim cozinheiro, hein? Eu não queimo. Não vou pra cozinha. Tá vendo? Quem não cozinha, não queima. Eu queimo na solda. Aí eu já queimei várias vezes. Irmãos, imagina um fogo que não cessa. Uma dor que não passa. É para quem toma caminho curto. É para quem escolhe os caminhos fáceis da vida, tirar do outro. É para quem escolhe os prazeres mundanos. Hoje tá bom, mas um dia, irmãos, tudo isso vai acabar. Diz mais, verso 31, a parábola do grão de mostarda que nós lemos. Vamos para o verso 36, a explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Verso 37, ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem pecado, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto, ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Verso 44, parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos bons, os ruins, porém, lança fora. Assim será a consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto, ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E ele lhe disse-lhes: porque todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, incluindo estas parábolas, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem esta sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa E não fez muitas maravilhas por causa da incredulidade. Amém? Amém. Parábola do grão de mostarda, verso 31. Lemos todas as parábolas aqui no capítulo 13.
Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão que um homem, pegando dele, semeou no seu. Parábola do semeador, capítulo 13. E quando, verso 3, falou-lhe muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu. O semeador saiu a ser, diz a parábola. Quando nós entendemos quem é o semeador, Jesus. Veja bem, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo. O campo é o mundo, o semeador é Cristo, a semente é a palavra. É isso que acabamos de ler, que Jesus estava explicando para eles. Agora, quando nós lemos aqui, nós podemos entender. Vou falar de uma maneira clara. Outra parábola: o reino dos céus é semelhante a um grãozinho de mostarda que Jesus, pegando dele, semeou no seu campo. Agora presta atenção, o que é o grão de mostarda? Diz que é a menor. Por que o Senhor daria a comparação do reino dele como a menor semente? A mostarda não é árvore. Ela tem 1,80, 2, no máximo 3 metros. Ela não tem tronco de madeira. Ela é como se fosse um tronco de... Os irmãos têm uma noção de uma bananeira. Sabe o que é o reino? O grão de mostarda, irmãos, você pode bater nele, ele não quebra. Você taca no fogo, ele não queima. Você tenta destruir, não tem jeito. E para perder é facinho. Já foi consertar alguma coisa e pegou um pequeno parafusinho na sua mão? Quem já fez isso? E você olhou e tomou cuidado, porque se perdesse aquele parafusinho, acabou. A mesma coisa é o que nós estamos lendo para os irmãos entenderem. É uma semente tão pequena que é fácil da gente perder. É uma semente tão resistente que é difícil de destruir. Quase impossível destruir ela. Então aquilo que o Senhor dá para a gente tem outra característica também. Verso 32: qual realmente é a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Qual realmente é a menor das sementes, mas crescendo. É tão resistente a palavra do reino, é tão resistente o reino do Senhor em nossas vidas. 30, 45 dias ela cresceu e você pode se alimentar dela. Ela já começa. Você planta um pé de limão, ele vai levar em torno de 3 a 5 anos para produzir. Você planta um pé de laranja, leva anos para produzir. Naturalmente leva anos. Agora, quando você pega essa sementinha de mostarda, põe na terra boa, 30, 45 dias, alguém vai olhar e falar: de onde veio? Alguém vai olhar
quando alguém acredita na palavra, como que você mudou desse jeito? O que aconteceu? Quando a palavra é pregada e alguém acredita no reino, é semeado naquele coração, naquela terra fértil, uma semente que tão rápido vai crescer. Vai receber dentro do teu coração tudo que ela precisa. Uma terra fértil, onde poderá dar fruto. E isso é algo extraordinário. É rápido. A questão desta semente é a resistência, não é o tamanho. Não se trata de uma árvore, mas se trata da capacidade de crescer. E aí entra um detalhe. Se nós recebemos a semente, o reino, se o reino está em nós agora, enxertado em nós, zambueiro, nós somos o zambueiro, enxertado na oliveira verdadeira. Agora o reino está em nós. E se nós temos o reino em nós, mas crescendo, é a maior das plantas e faz-se maior, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. A capacidade de acolhimento de um ser humano que passa a crer em Jesus, que passa a confiar no Senhor, que tem o seu coração agora transformado, ele começa a ter uma conduta diferente. Aquilo que era inimigo, ele começa a orar, porque o Senhor vem a mudar a história. Ele começa a pedir perdão, ele começa a perdoar. Ele começa a fazer coisas diferentes. Então alguém vai olhar para essa pessoa e vai dizer: o que está acontecendo? Você está diferente. Por que você mudou? Vão olhar e vão tentar entender. Você olha no espelho, ainda é a mesma pessoa. Mas alguém está olhando para você e não te reconhece mais. Vou te dar um exemplo. Conheceu já alguém com câncer? Quem já teve essa oportunidade? Já viu pessoa com câncer que quando descobriu, desistiu da vida? O que acontece quando desiste? Definha rápido. Já conheceu alguém que tem câncer e você fala assim: como que essa pessoa com essa enfermidade é feliz desse jeito? Não é a enfermidade, é a escolha. A enfermidade é a mesma, mas as pessoas são diferentes. Os problemas são os mesmos, mas as pessoas são diferentes. Aleluia. Tem gente que está enfrentando o mesmo problema, mas um escolheu lutar, o outro escolheu baixar a cabeça. Verdade. Irmãos, eu quero que os irmãos prestem bem atenção. Tem gente que veio e recebeu a mesma palavra, mas decidiram ir até o fim, outros estão dizendo no seu coração: parar no meio do caminho. A palavra é a mesma, mas as pessoas são diferentes. O Senhor é o mesmo, a promessa é a mesma, mas tem muita gente abrindo mão. Um dia, essa palavra, essa promessa veio para mim, veio para você. E ela está de pé porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir as promessas dEle. Mas nós guardamos essa promessa na gente? Esperamos essa promessa se cumprir? Somos zelosos do que Ele nos deu? Tem algo que para muitos é muito pequeno. Tem algo que foi te dado que para muitos não tem valor, mas se tornará um reino um dia. A semente que te foi dada, a palavra, a promessa que te foi feita, um dia te abrirá as portas do reino de glória. Um dia será permitido você entrar pela porta estreita e escutar: vinde a mim, benditos do meu. É como uma criança que recebe uma moeda.
Dá uma moeda de R$1 para uma criança, ele se alegra tanto que parece que dá para comprar um carro. Mas o carro que a gente quer é 100 mil. A pipa que o meu menino pede custa R$1. Para ele vale mais do que o carro. Se você colocar o carro e a pipa, ele fala a pipa. Porque o valor para ele é diferente do valor que eu tenho hoje. O Senhor nos deu algo que para o mundo não é nada. Mas nós sabemos que se nós guardarmos essa palavra, nós teremos acesso ao reino. E não é pós a morte, é em vida. Sabe o que é ter acesso ao reino em vida? Põe a mão no inferno, o reino manifesta. Deixa os demônios aparecer, o reino manifesta. Deixa o problema bater na tua porta, o reino manifesta. Sabe por quê? Tem um Senhor. Jeremias 1, que vela da palavra para que ela se cumpra. Quantos têm deixado de viver a palavra? Quantos têm escolhido outros caminhos? Entendemos, porque o Senhor nos declara na palavra que Ele perdoa tudo. Irmãos, o único pecado que não é perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O restante Ele perdoa tudo. A gente só não pode praticar mais. Mas o perdão é dado. Aleluia. Diz mais. Aleluia. Outra parábola lhe diz: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma, introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábola, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Quando Jesus disse que abrirá a boca em parábolas e revelaria para a gente coisas que é desde o início da criação. Quando você começa a olhar para os textos, você vai entender uma coisa: tem gente que não quer entender, tem gente que está vendo, mas não quer enxergar, tem gente que está ouvindo, mas não quer ouvir. Então, nós temos a opção aqui. A escolha, ela é nossa. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. Jesus disse que o maligno introduz os seus filhos. O diabo tem... João 8,44. O pai... Os filhos do diabo são Ele introduz, porque se a igreja não dorme, não tem filho do diabo na igreja. Aleluia. Se o cristão está atento, não tem filho do diabo apertando tua mão. Porque que o inimigo manda os filhos dele para tirar os filhos de Deus do caminho? Amigo, tem nada a ver. Pedro disse para Jesus: não, mestre, vai para a cruz. Não, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Sabe o que significa isso? Que quando nós estamos orando, irmãos, quando nós estamos vigiando para não perder a nossa salvação, nós não iremos nos contaminar. Nós iremos estar atentos.
Cada um de nós, cada um que está sentado aqui, todos têm uma semente. Um está lutando contra ela, outro está abrindo o coração para ela. Mas a verdade, ela é uma só dentro de cada um de nós. Nós temos que fazer a escolha. E essa escolha, ela é nossa. Porque o Senhor nos faz entender. Mestre, por que o Senhor nos fala em parábola? Porque a vós é dado conhecer o reino de Deus, a eles. Quantas pessoas você já viu falar assim, eu leio a Bíblia, mas não? Se ele for para a igreja, ele vai entender? Vai. Por que ele vai entender? Porque o Espírito Santo de Deus revelará. Aí o Senhor diz, a vós é dado conhecer o reino de Deus. Aquele que está lá fora, não. Por quê? Porque ele não entende a palavra. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor direcionada pelo Espírito Santo, nós vamos aprender que temos que deixar muitas coisas para trás. Mas os filhos do diabo que introduzem, dizem, precisa não. Isso aí é demais. Faz isso não. Isso quando não chega, um fala assim, vamos para ali, tomar igreja que é melhor. Lá nós pode fazer o que nós quer, dançar forró. Ele, Jesus. Irmãos, são tantas coisas que a gente vai ouvindo. E a gente começa a viver algumas coisas e o que está acontecendo na verdade? Que palavra está sendo pregada para as pessoas? Tem muita gente pregando para ser visto, ser conhecido, reconhecido, mas não está pregando para as pessoas ir para o céu. Tem muita gente que vai para a pregação porque é o pregador, não por causa da palavra. Quantas pessoas vão por causa do pregador, não vai por causa da palavra. Mas é o fulano, a palavra é a mesma. Agora, com que intenção se é pregado? Qual é a intenção que a palavra é anunciada? A intenção de eu ganhar um bom cachê no final da pregação? A intenção de fazer um movimento na igreja? Tem muita gente, irmãos, levando pessoas à emoção. É mais ou menos assim para você entender, ó, tu sobe, tu prega, ganha umas 30 almas aí, porque nós vai ter um dízimo maior, tá? O pregador sobe, cachê de 10 mil no final da pregação. Há uns anos atrás eu recebi um convite, 15 mil por mês, carro zero, casa, só para mim pregar. Não vou falar o nome da igreja para os irmãos. Sabe por quê? Sentei com a minha mãe e falei, mãe, recebi esse convite, 2 da igreja. Rapaz, vamos. Rapaz, quando você chegar lá, aquele igrejão, rapaz, quando você levantar, rapaz, você vai ver, você vai mudar de vida, é da noite pro dia. Rapaz, eu fiquei pensando, eu falei, olha, 15 mil para começar. Rapaz, tá bom, né? Sem faculdade. Rapaz, o negócio é bom. Aí eu sentei com a minha mãe. Falei, mãe, 15 mil, casa, carro. E eu numa situação, mordendo corrente, outras palavras, e me oferece um negócio desse. Minha mãe diz assim, é 15 mil, meu filho, que vale tua alma. O que Deus te deu não foi para você vender. É 15 que vale tua alma, é o carro que vale tua alma, é a casa que vale tua alma, filho. E aí, vamos, eu falei assim, não, minha alma tem mais valor, custou sangue na cruz do Calvário. Irmãos, preste atenção.
O filho do diabo do meu lado. Aê, Jesus. Não veio o pai, mandou o filho. Falou para mim, tenho coisa melhor para você, rapaz. Você está orando, enfrentando o inferno aí de graça. Vamos lá. Você vai fazer a mesma coisa. Rapaz, você vai mudar de vida, a tua história vai ser diferente. Vamos colocar você no holofote. O mundo vai te ver. Aí eu lembrei de Mateus 4, te darei toda a glória desse mundo, tão somente te prostra diante de mim. A Bíblia ensina honrar pai e mãe. Sabe o que eu fiz? Mãe, eu tenho mãe, uma mulher que crê em Deus. Não venda teu dom, filha. Tem gente vendendo, negociando o que Deus deu. Tem gente negociando virtude do Senhor. Tem gente vendendo a palavra do Senhor. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui para nós? Tem uma promessa, não troca. Não venda o que o Senhor te deu. Não barganhe aquilo que Ele deu para você. As coisas de Deus, irmão, você tem que tomar cuidado, você pode perder. É uma semente pequenininha, mas se você der lugar, der espaço, cuida dela. Ela vai crescer dentro de você. Muitos virão até você, vão pedir oração, você verá o agir do Senhor. Você ainda pode estar firme com o Senhor. Sabe o que acontece? Nós somos a plantação do Senhor. Aqui nessa terra a gente tem dias de chuva, tem dia de granito, tem dia de ventania, tem dia que arranca as folhas, tem dia que quebra as galhas. Os problemas vêm, a circunstância chega, mas você tem que entender que a tua raiz está no Senhor. Você tem que entender que a semente, quem deu foi o Senhor, a promessa é dele, e o diabo não consegue arrancar se você continuar dizendo: Senhor, ainda estou aqui para te servir, ainda vou fazer a tua vontade. Está doendo, não estou aguentando, o Senhor está difícil, mas eu vou fazer a tua vontade. João 3, aleluia. João 3, Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer do arrependimento e no Espírito. Tem uma semente que foi dada para a gente ao reino. Tem gente que está dizendo: eu não escuto o Senhor. Tem gente que está dizendo: eu não tenho visão. Isso não importa, irmão, o importante é estar no reino. A minha maior alegria, irmão, quando eu cheguei na igreja, com a decisão de ser fiel ao Senhor, eu não vim com o intuito de ouvir a Deus, eu não vim com o intuito de ser usado na mão de Deus, eu vim para adorar. Quando eu coloquei meu joelho, colocava minha cara no pó, eu só queria adorar, eu queria ouvir a palavra, eu queria ouvir alguém pregar, alguém falar de Jesus. A minha vontade era ouvir a palavra do Senhor, até que eu comecei a ouvir o próprio Senhor falar. Glória a Deus. Alguns dizem assim: é mentira. Quantas vidas eu vi ser mudada, transformada depois de ouvir o Espírito Santo? Quantas promessas o Espírito Santo fez até aqui, está se cumprindo. Quantas pessoas eu vi ser curada quando o Espírito Santo disse: diga que eu estou curando. Não se trata de mim, de você, é o reino. Ei, o que o Senhor deu para a gente não dá para eles queimar, não dá para eles destruir. E tem outro detalhe: é uma semente tão pequena que eles não vão conseguir arrancar do teu coração. Aleluia. Só que depois que ela cresce, para poder tirar tem que te matar. Por isso que o cristão morre e não nega, porque para arrancar a palavra é melhor que tire a vida. Não tem barganha no reino. Jesus morreu na cruz.
mas morreu fazendo a vontade do Pai. Aleluia. O nosso exemplo de quem não barganhou, o nosso exemplo de quem não se vendeu, o nosso exemplo de quem passou por todas as adversidades e venceu, é Jesus Cristo. Não é pastor, não é diácono, não é presbítero, não é obreiro, é Jesus. Se você olhar tão somente para Jesus Cristo, o dia da adversidade vai passar, o dia da tentação, o dia que o diabo chegar na tua porta, ele vai ter que bater em retirada, porque os teus olhos estão no Criador, no Senhor Jesus Cristo. Guarda isso, irmãos. Não tenha medo. Tem muita gente dizendo assim, já vou encerrar, não pode falar aos filhos do diabo. Como não? Jesus falou. Eu vou pular essa parte? Porque você que mente se faz filho do diabo? Vou dizer que não existe um inferno? Você que peca, que não quer mudar, tem um lugar lá. Não sou eu, é a palavra. O Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Ele diz que não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele tem prazer que o ímpio se arrependa e arde a vida. Mas se ninguém disser para ti que o teu pecado está abrindo uma cova todo dia, como muda? Sabe por que os apóstolos morreram de maneira trágica? Porque pregavam a Jesus. Não venda o que o Senhor te deu. Aleluia. Não abra mão. Não desista. Eu estou preparado para chegar na igreja e pregar para um. Eu sempre tive. Porque várias vezes eu preguei no espelho do banheiro. E o único que estava olhando era eu. Eu ia para as igrejas pequenininha. Eu falava assim, vou chegar lá, não vai ter ninguém. E se eu chegar e não tem ninguém? Eu ia no caminho pensando, e se eu chegar e não tiver ninguém? Eu falei, já sei. Não precisa falar, vou dobrar o joelho, vou ficar 1 hora orando. Porque o importante é eu fazer o que eu fui fazer. Glória a Deus. Quando você entender que o importante é você fazer aquilo que o Senhor determinou para ti, não importa o A, o B, o C. Faça aquilo que o Senhor colocou para você fazer. Se adorar, adore. Se é pregar, pregue. Se é dar testemunho, dê testemunho. Mas faça aquilo que o Senhor te deu. Nós estamos no corpo. Tem pé, tem mão, tem olho, tem boca, tem nariz. Não somos iguais, mas somos todos de um só. Um só Senhor, um só Salvador. Aleluia. Então se apegue com Jesus, irmãos, porque o alerta é esse. Os filhos do inimigo virão e vão querer semear. Mas o Senhor está dizendo, eu estou vendo. Aleluia. Cuidado. Se você orar, se você buscar, se dedicar, você vai dizer, aqui não, Satanás. Aleluia. Vai olhar para você e vai perguntar, como está seu casamento? Você vai ter sabedoria para dizer, do jeito que Jesus quer. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem gente que entra na nossa vida reclamando da vida. Ele entra na tua vida reclamando da vida dele para escutar a tua vida. E dali 1 minuto você está contando toda a tua vida. Aí quando você menos espera, ele está te dando conselho. E o que você vai fazer com o conselho? Cuidado com quem você está ouvindo. Cuidado quem está te aconselhando. Muito cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que usa terno e gravata é advogado. Cuidado. A gente tem que estar atento. Atento à palavra de Deus. Para de ler. Você entendeu bem. Para. Começa a praticar. Só ler não adianta. Melhor não conhecer do que conhecer e não praticar a palavra. Então para de ler e pratica o que você já leu há muito tempo.
Tem muita gente dizendo: Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, não vai faltar mesmo não. Quando a adversidade bater na tua porta, a ventania chegar no teu telhado, a tua despensa estiver vazia, Ele ainda é Deus. Aleluia. Ele ainda é Senhor. Cuidado. Senhor, eu quero intimidade. Antes da intimidade tem moinha, antes da intimidade tem açoite, antes da intimidade tem aprovação, tem vale, tem deserto. Antes de você ouvir, você falar com Ele, irmão, você vai passar por muita coisa. Cuidado, porque às vezes a estrutura não está pronta para aguentar aquilo que é necessário. Então se coloca na posição que Deus te chamou e não vende as coisas que Deus te deu e não entrega para o diabo aquilo que é precioso para a tua alma herdar a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Abra suas mãos. Dá glória. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoado seja a vida dos meus irmãos e irmãs que está aqui presente. Entra com livramento, com bênção da vitória, repreende todos os males, setas e laços contra a vida dos irmãos. Dá, Senhor, uma semana abençoada. Dai força, Senhor. Ajuda e guia eles em todo bom caminho, Pai. Eu te peço, Espírito Santo, revela, Senhor, no coração, na mente, na alma, a tua verdade, para que eles venham ser edificados. São do Senhor, Pai, cada um deles. Abençoa eles, Pai, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.